Revi o filme Scott Pilgrim contra o Mundo. Na primeira vez que vi esse filme, eu achei demais, um dos melhores filmes que já vi. Então depois de um tempo, assisti novamente e não achei bom. Resolvi assistir mais uma vez para ver o que eu acho. Lembrando que esse canal não é canal de análise e resumo de filmes, e eu não sou cinéfilo. A primeira vez que assisti esse filme, tem duas cenas específicas que eu ri demais. Será que ri de novo? Vamos ver. Será? A história começa em Toronto. Nosso beta, Pilgrim, está namorando uma colegial chinesa de 17 anos e ele tem 22. É complicado isso daí. Isso é um negócio muito complicado, cara. E logo se vê que o Scott é pai em seus relacionamentos. Ele faz parte de uma banda, os Sex Bobões. Eu sei que não é assim que se pronuncia, só que seria engraçado. A baterista da banda é uma ex dele e aparentemente ela guarda alguma mágoa. Scott tem vários rolês com sua namoradinha. Inclusive, eles ficam jogando um joguinho lá. Aí ele começa a falar de Pac-Man. E ela só pode sair durante o dia. E ela também nunca beijou um cara. Mas tá tudo bem, porque o Scott também não. E eu não sei por que estou dizendo isso, é irrelevante. Durante um desses rolês, com a Knives, acontece um negócio bizarro. O Scott vai para outro lugar e uma garota de patins aparece dizendo que ele só está tendo um sonho bobo. E de fato estava mesmo. Ao acordar, Scott fica tipo, acabei de ter um sonho bizarro com uma garota estranha. E ele acorda na mesma cama que seu amigo gay e outro Scott. Esqueci de dizer que ele mora com um amigo gay. Esse amigo do Scott lembra que ele tem que ir à biblioteca com a namoradinha chinesa dele. E é lá que ele vê pela primeira vez a Ramona Flowers, quer dizer, fora o sonho estranho. E eu também acharia estranho encontrar alguém que vinha um sonho. O Scott vai em uma festa que aparentemente ele não queria ir. Ele começa a perguntar da Ramona. Claro que ele ainda não sabe o nome dela. E eu acho engraçado que ele mostra um desenho lá, uns rabiscos, e pergunta para um cara se ele conhece alguém com cabelo assim. E o cara diz, sim, a Ramona Flowers. Cômico. Aí ele acha a Ramona, tenta puxar assunto falando de Pac-Man, mas não dá muito certo. Então ele diz que nunca mais vai voltar a falar com ela. Mas é mentira, porque ele fica perseguindo ela até ela ir embora da festa. Lembrando que ele ainda namora a chinesa de 17 anos. Nessa festa, Scott descobre que a Ramona trabalha na Amazon. E ele pede algo, pede uma encomenda. E fica esperando a Ramona aparecer que nem um beta. Lembrando que ele ainda não terminou com a Knives. A Ramona aparece, o Scott fica igual um beta. Chama a Ramona pra sair e ela aceita se for pra ele receber e assinar a encomenda de uma vez. Então ele consegue o encontro com a Ramona, lembrando que ele ainda não terminou com a Knives. Inclusive, ele estava com ela há uns dias atrás, mas estava completamente sem vontade. Durante o encontro com a Ramona, eles entram em uma porta do nada, e a porta é a porta da casa da Ramona. Inclusive, a Ramona oferece um chá, eles se aproximam até demais. Eu sei que já repeti isso algumas vezes, mas o Scott ainda não terminou com a Knives, e ele convida a Ramona para ir para a batalha de bandas, mas ele é burro, porque não terminou com a Knives, e ela disse que faria de tudo para ir nesse show, e ela foi. Inclusive, dá um selinho no Scott na frente da Ramona, e nessa batalha de bandas, tem esse cara, e o nome da música da banda dele é essa aqui. A música se chama Eu Tô Triste Demais. Eu tô muito, muito triste. Guardem isso. Agora começa a loucura. Agora começa o que fez eu achar esse filme o filme mais maneiro que vi. Os Sex Bob-Ombs, a banda que o Scott faz parte, eu acho que pronunciei errado. A banda do Scott está lá tocando, quando de repente aparece um maluco. Do nada, eles começam a lutar. E esse é o primeiro ex-malvado da Ramona. Aparece do nada e cai na porrada com o Scott. Inclusive, ele já tinha mandado um e-mail avisando o Scott, mas o animal nem leu. E esse cara é um pirata, com poderes místicos. Ele voa, canta e lança fogo. E é então que ocorre algo que eu não tinha percebido nas duas vezes que assisti esse filme. O pirata místico está lançando fogo e ele acerta o cara da música triste, que está ali. O cara foi de Vasco. Adeus, cara da música triste. Seu sofrimento finalmente acabou. Talvez todo mundo que viu esse filme tinha percebido isso. Na primeira vez, eu demorei 3 assistidas. A luta é puro videogame. Aliás, esqueci de comentar isso antes. Esse filme parece um videogame do começo ao fim. Talvez seja por isso que o meu eu nerd gostou tanto dele. O Scott derrota ele com um prato de bateria e um socão, e ele vira moedas. Então mais tarde, Scott descobre que para ficar com a Ramona, ele tem que derrotar 7 ex-malvados dela. E agora eles estão oficialmente namorando. Lembrando que ele ainda não terminou com a Knives. Scott volta para casa se gabando que ficou com a Ramona. O amigo gay dele, que se chama Wallace, agora lembrei o nome, dá um ultimato nele. Fala que ele tem que terminar com a Knives. Wallace diz para o Scott se mandar porque ele tem que assistir a maratona do Lucas Lee, um ator e ex da Ramona também. Finalmente precisou do ultimato do Wallace, o Scott terminou com a Knives. Esse é o segundo ex-malvado da Ramona e é o mesmo ator que faz o Capitão América. Então é um ator no filme e na vida real. Eu só consigo enxergar o Capitão América. O Scott
Scott não derrota ele cacetando ele de porrada. Ele desafia ele a dar um grind, uma manobra de skate e um corrimão. Aí ele vai dar uma de Tony Hawk e explode. Depois disso, a Envy, a ex do Scott, liga pra ele. Foi ela quem deu um pé na bunda dele há um ano atrás. Desde então, o cara ficou traumatizado com o próprio cabelo, porque quando levou um pé na bunda da Envy, ele estava com o cabelo comprido. Lembra que eu disse que tem duas cenas específicas que eu ri quando assisti pela primeira vez? Então, uma dessas cenas acontece agora, e é quando a Knives bate na porta e acontece isso. O Scott tá aí? Então, olha, ele acabou de sair. Eu ri tanto disso na primeira vez que vi porque foi inesperado. Agora revendo, ainda foi engraçado, mas não chegou nem perto da primeira vez. A banda do Scott vai abrir o show da banda da Envy, a ex dele. E tem aquela cena que a Envy canta. Eu era viciado nessa música. E tem um cara ali na banda que o nome dele é Todd. Ele é um ex da Ramona e foi o cara por quem a Envy trocou o Scott. Então a Envy chama a galera para os bastidores. E lá acontece a segunda cena que ri muito na primeira vez que vi o filme. A Knives aponta para a Envy e diz: beijei os lábios que te beijaram. Aí o Todd dá um socão na cara dela e tira a tinta do cabelo dela. Eu ri de novo dessa cena. Na primeira vez foi ainda melhor, porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. Eu também não lembrava que o Todd dizia essa pérola aqui. Eu não tenho medo de bater mulheres. Eu sou um rockstar. A Knives pintou o cabelo para ficar mais parecida com a Ramona, porque na cabeça dela, a Ramona roubou o Scott dela. Scott leva um couro, sabe por quê? Porque o Todd tem superpoderes. E sabe por que ele tem superpoderes? Porque ele é vegano. E durante a briga, o Scott desafia o Todd para uma batalha de baixo. O Scott perde, então o Scott engana o Todd e faz ele quebrar a dieta vegana. Aí descobrimos que ele também tomou sorvete sem saber que tinha leite e ainda comeu frango. Agora sem poderes, Scott dá uma cabeçada no Todd. Ele explode virando várias moedas. Depois disso, Scott começa a ficar de saco cheio de apanhar por causa dos ex da Ramona. Segundo a Ramona, ele está sendo paia. E durante a conversa da Ramona com Scott, aparece outro ex-malvado da Ramona. Só que é uma mulher, e ela já tinha aparecido antes. A Ramona teve uma fase lésbica. É da hora porque a Ramona começa a lutar com essa ex dela e ela tira um martelo gigante da bolsa dela. Aliás, as lutas desse filme são muito da hora, mas quem precisa derrotar a ex da Ramona é o Scott. Afinal, ele que tem que derrotar a Liga dos Ex-Malvados. O Scott até fala que ele não pode lutar contra uma garota, mas a Ramona diz que ele não tem escolha. Aí rola mais uma luta da hora e o jeito que essa ex perde é meio esquisito. O Scott acerta o ponto fraco dela, que fica atrás do joelho. Aí ela cai no chão toda estranha e vira moedas, mas nem dá tempo de descansar, porque os próximos ex-malvados são dois gêmeos. Os Sex Bob-Ombs entram num duelo musical contra os gêmeos, ex da Ramona, e eles meio que perdem no começo, mas quando Scott descobre que o cara na plateia com a Ramona é o Gideon, a banda do Scott começa a tocar e aparece um monstro, e começa a lutar contra dois dragões dos gêmeos. Só loucura, mas maneiro. Enfim, eles ganham. Aliás, o Gideon já tinha sido citado várias vezes no filme. Ele é mais um ex-malvado da Ramona. E o Scott ganha uma vida, e essa vida vai ser importante mais pra frente. Scott recebe uma ligação, é o Gideon. Ele chama o Scott para um teatro lá, não vi teatro nenhum, e o Gideon está com a Ramona. O Scott, como um grande beta, vai lá quebrar a cara dele. Inclusive, os Sex Bob-Ombs estão tocando nesse lugar. O Scott aparentemente não faz mais parte da banda, substituíram ele por outro cara. O Gideon também é empresário. O Scott se recusa a trabalhar com ele, mas um dos caras da banda aceita na hora. Gideon pergunta se o Scott quer lutar contra ele pela Ramona, e o Scott diz que sim. Aí ele pergunta por quê, então ele responde que está apaixonado e ganha o poder do amor. Que lindo, uma espada sai de dentro dele. Tem uma parte que o Scott vai atacar o Gideon com a espada e a espada quebra, então o poder do amor não é tão poderoso assim. A Knives aparece, e ela não veio ajudar o Scott contra o Gideon, veio atacar a Ramona, e durante essa treta toda, o Scott finalmente assume que traiu a Knives, e o Gideon desvive o Scott. E lá no limbo, sei lá onde ele está no mesmo lugar que ele sonhou com a Ramona antes de conhecê-la. Nesse lugar, Ramona revela que sempre foi obcecada pelo Gideon. Ele tem um jeito de entrar na cabeça dela. Durante a conversa com a Ramona, Scott descobre uma coisa, mas agora ele já foi de Vasco. Só que não, lembra que ele tinha uma vida? Quando ele usa a vida, ele volta desde o começo do estágio, então tudo se repete. Ele diz que sente muito pra Kim, a baterista, aquela que guarda mágoa, lembra? Novamente, o Gideon pergunta se o Scott quer lutar com ele pela Ramona, e ele diz que não, quer lutar por si mesmo. Então ele ganha o poder do autorrespeito e de novo sai uma espada de dentro dele, mas essa tem uma chama roxa.
e repete a cena do Scott indo atacar o Gideon, mas dessa vez a espada não quebra. Ou seja, o poder do autorrespeito é mais forte que o poder do amor. Definitivamente uma das mensagens que o filme passou. Como ele voltou no tempo, já sabe que a Knives vai aparecer e atacar a Ramona. Aí ele diz que ele a traiu, que traiu as duas, a Ramona e a Knives. Tem mais cenas de luta com Gideon, ele é o boss final, e a Ramona já não é mais controlada pelo Gideon, ele meio que tinha controle sobre ela. E tem um combo do Scott e a Knives, lembra até ele jogando o joguinho no começo do filme, maneiro. Então é aquilo, Gideon é derrotado, explode e vira muitas moedas. Aparece o Scott do mal, mas não tem lutas, ele e o Scott do bem viram parças, eles têm muito em comum. E eu nem sei se o outro Scott é do mal, eu estou julgando só porque tem olhos vermelhos. A Ramona está indo embora, e a Knives fala para o Scott ir atrás dela, que ela, a Knives, é boa demais para ele, ou seja, no final das contas, a Knives também ganhou o poder do autorrespeito, então Scott vai atrás da Ramona, os dois entram em uma porta e assim acaba o filme. Rever esse filme foi divertido. Algumas cenas me fizeram rir mais na primeira vez que assisti, mas isso acontece. Eu gosto desse filme, não vou dar nota nem nada. Eu gostei de fazer esse vídeo. Foi a primeira vez que sentei para assistir um filme e escrever um roteiro comentando sobre ele. Então esse vídeo foi meio que um teste. Se gostou, deixa o like, se inscreve se não é inscrito e comenta o que acha desse filme. Fui!